Estamos aqui, mais um culto, mais um domingo, e vamos entregar a Deus, amém. E veja como Deus é bom. Eu estava ontem em casa, pensando assim, a pregação da igreja, assim, que agora eu tenho que tocar, né? Não é só a igreja que está assistindo a live, e pessoas do casamento, então, aí principalmente eu sei que uma pessoa vai estar. É meu primo Luiz Henrique. Quando eu vou entender aqui, eu tenho fechado. Eu tenho certeza, não, eu tenho certeza dele. Luiz Henrique está preocupado, eu fiz ideia dele. Ele não vai estar em casa, ele vai estar na igreja com a gente. Mas é maravilhoso. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Jesus, mano, nunca chega atrasado, sua obra é perfeita, sua lei não mais seja feita a tua vontade, Deus ordena a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vocês acharam? Amém. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Assim é versículo. Irmãos, quando nós estávamos viajando no interior, ele e a família Daniel, estava tocando um carro que ele dizia assim: em tudo eu te vejo, na formação das nuvens a você, na dança do mar, na brisa do amanhecer, eu vejo você. O Senhor criou a vida, e todos os seres da terra louvem ao Senhor. Então nós vamos assim que é literal a letra da música, não, mas é quase isso. E aí quando a música falava essa parte que Deus criou a vida, eu me arrepiava todo dia, eu dei para a ele fez, eu tenho que dar uma pregação sobre isso, porque eu sinto que é Deus falando comigo, dizendo: eu dei a vida a você e aos irmãos da igreja. Então falar e falei para eles que eu dei a vida a eles. E eu fiquei a semana toda fazendo a pregação e dizendo: Deus, confirma simplesmente isso. Quando eu chego aqui, as primeiras palavras da oração inicial, o pastor Vanderlei falou isso, que Deus ele nos deu a vida. E os hinos que a gente cantou hoje foi falar que Deus é nosso Pai, porque Ele nos deu a vida. Então Ele é o nosso Pai. Então tudo veio se conectando para chegar nessa hora do culto, na pregação, e Deus mostrar para mim que era isso que Ele queria me falar, para poder passar para a igreja. Amém. E aí eu venho perguntar a vocês: Deus me deu a vida a vocês. E o que a gente tem feito em relação a isso? O que é que a gente tem feito? Vocês têm cumprido o propósito de Deus na vida de vocês? Às vezes a gente não sabe nem qual é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica até perdido, a gente fica sem saber o que fazer. E a gente fica: Deus, qual é o nosso propósito? O que é que eu tenho? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu tenho a oferecer para o Senhor? Eu sou tão pequeno, eu sou tão minúsculo. O que é que eu tenho a oferecer? O que é que o Senhor quer de mim? O Senhor já é Deus. O Senhor criou, o Senhor nos criou, o Senhor criou o céu, criou a terra, criou os mares, o Senhor deu ordem ao mar, ao oceano, até onde ele pode ir. Então o que é que eu posso dar? O Senhor já tem tudo. E Ele só quer a nossa fé e a nossa oração. É tudo que Ele quer. Uma coisa que pra gente às vezes é uma coisa pequena, uma coisa besta. Nossa oração, algo tão normal a gente chegar e orar, a gente chegar e louvar. Mas é isso que Ele quer de você. E às vezes a gente pensa assim: como é que eu deixei algo em mim que quando eu era comum eu não estava nem aí para Deus? Mas Ele, quando Ele resgata, Ele fez: filho, eu te trouxe para perto de mim porque eu queria a tua adoração. Eu te escolhi por causa disso. Então não me interessa onde você está, me interessa onde você está agora. Se você está
minha casa, eu quero morar em dimensão. Não é o que eu quero de ti. E por que eu estou falando isso? O fogo do céu. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tinha 3 anos, eu cheguei perto da morte, mas eu nem entendi o que era a morte, o que era a vida, nem entendi o que era Deus ainda. Mas Deus estava lá comigo. Porque Ele tinha um propósito na minha vida. E meus pais poderiam não entender esse propósito, porque ainda era uma criança. Eu não poderia entender esse propósito ainda. E aí foi passando os anos, e eu entrei na escola e comecei a me afastar um pouco de Deus. Passei a não me importar muito com Deus, mas eu já contei essa história, não vou contar de novo. Mas o que acontece? Chegou uma hora da minha vida que Deus fez, tá bom, já, até aqui já basta. A partir daqui eu vou começar a mexer nele. A partir daqui eu vou começar a moldar o vaso, que ele está todo rachado. Eu vou começar a moldar o vaso que eu quero usar. E ele começou a me mudar de que forma? As amizades ele começou a cortar. Mas como é que ele cortou? Ao invés dele só chegar e afastar as pessoas dele, ele começou a fazer com que as pessoas machucassem a mim, para poder me tocar e dizer, não, essa amizade não é para mim. Então eu comecei a tirar as amizades. Depois chegou o relacionamento. Deus não será nada no meu relacionamento. Então ele fez, eu vou cortar o relacionamento não, mas ele ainda deixou 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, eu me iludindo, achando que o meu relacionamento estava agradando a Deus. Ele fez, não está agradando, vou cortar, cortou. Aí eu vejo, meu Deus, tudo dando errado, acontecendo na minha vida, perdi amigos, perdi meu relacionamento, e agora? Aí Deus usa o vaso. O pastor que chega aqui no culto, eu estava ali, e o pastor me chegou e falou assim: tem uma pessoa que está aqui triste nessa noite. A pessoa está chorando, está cabisbaixo, porque Deus começou a cortar as coisas da vida dela. Mas Deus quer falar para essa pessoa que vai ter mudança na vida dela. Ela vai encontrar renovo, ela vai encontrar alegria. Deus vai trazer alegria para a vida dela. E aí, como eu já contei, eu olhei para minha pegou e disse: é para você. Não acreditei nisso. Mas o que é que acontece? É como eu falei no propósito, a gente não entende o trabalho de Deus. Eu estava aqui na igreja, um pouco triste com algumas pessoas da igreja, e acabei saindo da igreja no momento de pandemia, mas eu estava querendo sair do tempo, porque eu não estava mais aguentando chegar na igreja e não sentir a presença de Deus, porque eu estava acabando com as pessoas. Essas pessoas não estão mais aqui da igreja comigo. Mas aí, quando eu saio daqui da igreja, eu faço, tá, vou sair, porque eu achando que eu estava saindo, porque eu estava triste com essas pessoas que não estavam mais sentindo a presença de Deus. Aí eu vejo, não, vou achar que eu vou para a igreja aqui perto, para a igreja luterana. Comecei a frequentar o culto jovem, comecei a frequentar os cultos da quinta-feira, dos domingos, entrei no culto jovem, começou a vida a andar. Eu comecei a participar mais da igreja, comecei a frequentar mais da igreja, comecei a me envolver mais com Cristo. E aí começou a trabalhar com Deus na minha vida. Porque como o pastor Luiz falou, ele realmente trouxe alegria para mim. Ele me trouxe a minha namorada, ele me trouxe um renovo de vida. Por quê? Porque quando eu estava lá na igreja, eu comecei, além de participar só do grupo, do jovem, além de participar, trazendo às vezes uma palavra, numa quarta-feira, ou então cantando no altar no domingo, num grupo jovem, eu comecei a ter a oportunidade de dirigir um culto. Tive a minha primeira pregação. E tudo isso foi Deus trabalhando comigo, até ele chegou aos meus principais da minha vida. O primeiro culto foi o culto de libertação, que eu tinha que ir porque eu era um jovem, mas eu estava querendo ir para o culto. E aí, antes de ir para o culto, estava acontecendo coisas na minha vida que Deus estava dizendo assim, para poder mudar ele, para poder sentir a minha presença, eu vou ter que tocar no coração dele. E o meu coração na época eu estava também na minha família, porque minha família estava começando a ter problemas. Eu estava, para vocês terem ideia, era uma pressão tão grande em cima de mim que quando eu fechava os olhos, quando eu ia dormir, eu via demônios se andando dentro do meu quarto. Eu estava de olho fechado, eu ficava me perguntando, do olho fechado, por que eu estou vendo essa cena? E eu lembro até hoje como se eu tivesse vindo agora. Eu também estava na casa de um amigo meu, e eu tive um sonho como se fosse 2 almas tentando se aproximar de mim. E eu estava aquela angústia de mim pedindo para Deus, pedindo,
repreensão a Deus e dizendo para Deus afastar de mim, e Esaú continuou se aproximando. E aí quando eu fiz, Deus me ajuda, tira isso de perto de mim, a Esaú me saiu. E eu fiz, Deus, como isso estava acontecendo? E quando foi anunciado que ia do culto de libertação, eu fiz, tem que ir para esse culto. Mas eu achei que eu tinha que ir para o culto para poder libertar esse problema que estava acontecendo na minha família. Mas não, é porque Deus queria falar comigo. Deus queria libertar a minha alma. Ele queria dizer, filho, eu vou te usar. Mas para poder te usar, eu tenho que primeiro tocar em tu, eu tenho que primeiro aparecer para você sentir a minha presença. Você já está sofrendo. Eu já estou enfiando uma espada de 2 gumes dentro do seu coração que está perfurando até a sua alma. Agora eu vou ali começar a tratar essa ferida. E foi quando Deus começou a tratar. Eu estava de joelhos, numa oração que o pastor estava fazendo, e Deus começou a falar comigo da seguinte forma: Ele fez, nesta noite, a tua vida vai mudar. Não é a tua família que precisa de libertação. Não é a tua família que está precisando. Você está querendo que eu vá lá na sua família, mas eu vim aqui me encontrar com você, porque é você que eu quero usar para salvar a sua família. É você que eu quero usar para poder levar aquele alimento espiritual para dentro da tua casa. Eles estão lá se ligando no teu quarto porque tu que está fraco, na tua família não. Então você tem que começar a mudar. Aí foi quando eu comecei a perceber o propósito de Deus. Imagina se eu morro quando eu tinha 3 anos. Se eu morresse naquele dia, porque ele não tinha uma promessa na minha vida, mas ele tinha promessa. Ele tinha um propósito, ele queria fazer uma mudança em mim e na minha família para poder estar aqui hoje, nessa noite, contando isso para vocês e dizendo para vocês: acreditem no propósito de Deus. É fiel a cumprir. Eu tinha 3 anos, hoje estou com 20. Se passaram 17 anos para poder ter que vir aqui falar para vocês que eu entendi o propósito de Deus. Se passaram 17 anos para poder começar a entender que Deus queria que eu estivesse aqui em cima do altar. Mas às vezes a gente pensa o seguinte: Deus nos deu a vida e Ele tem um propósito. Mas e quando uma criancinha ela é estuprada e acaba morrendo? Ou quando uma mãe é estuprada e a criança nasce? Ou a mãe aborta a criança porque ela não queria? Então Deus é mau? Não. Às vezes a gente, na nossa pequenez, acha isso. Mas se passar 17 anos para poder Deus me provar, para poder Deus me mostrar que os planos dele são melhores que os meus. Os planos dele vão além da nossa consciência. Deus já sabe tudo o que Ele escreveu na minha vida. Quem é que sabe se vai morrer daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos? Ninguém sabe. Mas você está aqui adorando a Deus. Mas e se você não estivesse? São perguntas que a gente faz. Mas que se a gente for ficar parando para pensar, a gente vai acabar enlouquecendo. Por que enlouquecendo? Porque o trabalho de Deus é de uma forma tão perfeita que a gente acaba nem às vezes acreditando e não é melhor nem pensar. Porque a gente vai começar a duvidar, vai dizer que não é possível não. Melhor. Como é que com 3 anos de idade eu soube só vou poder, depois de 17 anos eu soube aparecer para mim de uma forma tão perfeita? A gente não acredita. A gente não acredita no trabalho de Deus porque Ele é maravilhoso. E a gente acaba não entendendo como é que Ele faz isso. Mas Ele é Deus. Um simples sopro Ele fez a vida. Um simples sopro Ele fez com que eu e você estivessem respirando, começasse os órgãos a funcionar. E se Ele deu, pronto. E a gente às vezes fica pensando nisso. Quando o Senhor quer a minha morte? Irmãos, eu passei por uma experiência que eu não desejo a ninguém. E eu nem conhecia a primeira pessoa. A gente vê muitas vezes pessoas morrendo na televisão, morrendo num vídeo que a gente está vendo em alguma rede social. Mas a gente não fica tão impactado porque não é uma pessoa que a gente conhecia. É apenas uma pessoa. Mas quando alguém que a gente conhece, a gente fica tão chocado que
começa a gente analisar o que a gente está fazendo na nossa vida. Quando o irmão da minha sogra faleceu, eu não cheguei a conhecer, eu conheço outro irmão. Mas naquele momento que manhã minha mãe fez, olha, o irmão não faleceu, ela vai para o interior, vamos lá na casa dela, não sei o que aconteceu. Mas naquele momento deu uma angústia dentro de mim, porque eu fiz então, o irmão da minha sogra. E a gente, quando foi para o interior, a gente chegou lá e viu toda aquela cena. A mãe dela chorando, os irmãos, os familiares chorando, porque perderam muito querido. E nem era uma pessoa que eu conhecia. E quando foi na hora de sepultar, de fazer o velório, que a gente chegou, era de manhãzinha, o só veio chegar às 10h30 da noite, eu fui para 9h30 da noite. Quando a gente chega lá, está lá as pessoas chorando, o irmão dela lá, o caixão, e aquela cena pesada. E a gente acaba tendo que passar a noite lá, porque ele só foi enterrado na madeira de manhã. E durante a noite todinha havia pessoas chegando e falando, poxa, ele era uma pessoa tão boa. Poxa, ele era uma pessoa tão amada. E chegava o fim do Senhor. Chegava o fim do Senhor. E toda aquela cena eu estava observando e dizendo, meu Deus, ele não vai mais dar vontade dele. Acabou. Ele não vai mais sorrir, não vai mais sentar do seu lado e dizer, como foi seu dia. Não vai mais, acabou. O Senhor deu a vida dele, o Senhor tirou a vida dele. O irmão João passou recentemente pela morte do pai. É algo que eu não quero sentir na pele, porque eu fico imaginando como foram meus pais. Será que eu vou ter toda essa força de chegar lá no velório e ver meu pai e minha mãe deitado no caixão, dizendo que eles não vão mais acordar de manhã e dizer bom dia, filho. Eles não vão mais me abraçando. Quando eu sair de casa, eu vou dizer, mãe, eu estou indo, eu fui dar um beijo na cabeça dela, apertar o meu pai e ir trabalhar. Mas esse é o trabalho de Deus. A gente pensa que isso é uma coisa ruim. Mas não, pode ser até ruim, porque a gente vai perder muito querido, isso é ruim. A gente não vai ter mais a presença calorosa da nossa família. Mas quando, voltando agora aos exemplos que eu dei, quando aquilo acontece, a gente fica, poxa, Deus é tão mal. Por que isso aconteceu com uma criancinha? A criancinha não fez nada, a criancinha inocente. Mas Deus permitiu aquilo. É porque Deus tem um propósito na vida ou da criança, se ela sobreviver, ou da mãe, ou da família. Aí você faz, poxa, mas precisava ser assim. É o trabalho de Deus. Você não reclama bem com ele? Fique à vontade. Ele vai cobrar se você for reclamar. Porque ele é soberano. E a gente às vezes fica até chateado por causa disso, porque o trabalho dele é assim, mas a gente não deve ficar chateado, porque ele é nosso pai, ele é nosso protetor. E quando isso acontece porque algo melhor irá vir. A mesma coisa é um livro de Mateus. Isso mesmo precisa abrir, vou ler rapidamente. Mateus 12, do 38 em diante, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, mestre, quiseremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os vidas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará naquele juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Só a terra. Ou seja, o que a gente estava querendo falar. Jonas foi lá porque Deus tinha ordenado. Ele pregou porque Deus queria salvar aquela geração. Mas a geração que veio após esta começou a esquecer a pregação de Jonas. Começou, como Deus diz aqui, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
Então a geração que Deus salvou, quando ela acordar no juízo, quando ela for ressuscitada, que vê que a outra geração não quis escutar a pregação de Jonas e começou a se corromper de novo, a geração que Deus salvou a condenará. E Deus fala aqui, porque está aqui quem é mais do que Judas. E a última frase do próximo versículo é: está aqui quem é mais do que Salomão. Deus é mais do que qualquer profeta, Deus é mais do que qualquer pessoa que trabalha. Então por isso que quando alguém traz uma profecia, não devemos acreditar no profeta, e sim em Deus. Porque o profeta é apenas um vaso que Deus vai utilizar. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, a gente tem que confiar no que Deus nos passou. Mas a gente tem que confiar no profeta. E por que eu entrei nessa história? A gente sabe que Israel era o povo escolhido por Deus. Mas se alguém viu as redes sociais recentemente, até a televisão, percebeu que Israel está passando por uma guerra. Os palestinos estão matando jovens, adultos, crianças, idosos, não importa. Quem está pela frente, eles matam. E além de matar, eles pegam os corpos das pessoas e mostram como troféu. E quando eu fui ver um vídeo, falaram assim: poxa, mas esse não é o povo de Deus? E cadê o Deus deles para poder ajudar eles? Aí que vem a diferença entre quem é de Deus e quem não é. Se Deus está permitindo isso, é do mesmo jeito que aconteceu aqui. Deus queria salvar aquela geração de Nínive. A próxima geração que veio não quis saber, não deu importância à pregação de Jonas. Não deu a mera importância ao que Deus tinha falado através de Jonas. E é isso que Deus quer nos passar. Às vezes as pessoas não sabem o trabalho de Deus. Não sabem por que Deus está fazendo aquilo. Mas Ele está fazendo com propósito. Se Ele não quer ter paz com outras pessoas, Ele não vai ajudar outras pessoas. Mas eu tenho certeza que se alguém lá, no meio daquela guerra, for de Deus, Deus está salvando. E Deus é bom porque não está salvando as outras pessoas. Não, há um propósito dele na vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa só vá até ali. E talvez aquelas pessoas que estão morrendo, muitas vezes estão morrendo de uma forma tão cruel, mas Deus já está salvando alguma delas. Mas aí vem as pessoas que não são de Deus, as pessoas que não faz cara com Deus deles, que não estão lá ajudando eles. Está vendo? Deus não presta. Só temos que deixar essas pessoas para lá e focar em Deus. Porque Deus quer isso da gente. Não vale nem a pena a gente chegar e tentar discutir com essa pessoa, porque às vezes a pessoa não é nem de Deus, e Deus não vai nem dar entendimento a ela para entender a palavra dele. Então a gente só tem que fazer o seguinte: Deus, se está acontecendo isso, é porque o seu plano é melhor que o meu. O seu propósito é melhor que o meu, então seja feita a tua vontade. É o que a gente vive cantando aqui. É o que a gente vive falando aqui no altar. Seja feita a vontade de Deus. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente acha que, se a gente, por exemplo, Deus fez com que a gente não fosse para tal lugar, a gente não entende isso, que foi Deus que não fez que a gente fosse. E faz, poxa, se eu tivesse ido, talvez eu tivesse tido aquela oportunidade de emprego, e talvez eu tivesse agora rico. Mas às vezes, se você ficasse rico, você nem ia ter mais Deus. Então você prefere ser uma pessoa que Deus ajuda, uma pessoa que Deus supre suas necessidades, ou prefere ser uma pessoa que tem várias riquezas e não tem Deus? Eu trabalho lá no Giuseppe com uma mulher que ela tem uma condição boa de vida. Ela mesma falou: ela fez tudo aqui porque eu quero apenas estar cumprindo o meu currículo para poder não estar fazendo nada. Mas eu nem preciso estar aqui porque o meu marido ganha muito dinheiro. Mas eu estou aqui porque eu quero trabalhar também. Eu fiz: que bom, que Deus continue abençoando. Mas quando foi uns 2 anos para cá, ela chegou falando lá na sala que quase havia morrido, porque ela estava com muita ansiedade, porque tinha que fazer um procedimento cirúrgico, e porque estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo na família dela. E ela disse que teve uma hora que ela começou a chorar dentro da sala, porque ela estava lá sozinha quando eu tinha nesse dia, e ela fez: não ter paz.
E eu falei para ela: você está filho da evangelho? Eu chamo para a igreja. Vai para a igreja com ele. Você me falou uns dias atrás que ele vivia chamando você para ir para a igreja, mas você não queria ir. Mas ela vivia indo para o pagode, vivia indo para outros lugares. Eu fiz: isso não vai te trazer paz. O teu dinheiro não vai te trazer paz. Vá com o seu filho para a igreja. Porque Jesus é a nossa paz. Nós sabemos disso. Então, foi aí que eu comecei a pensar: a gente tem rios de dinheiro. Às vezes a gente tem uma condição de vida, uma condição financeira mais baixa, mas Deus está lá nos suprindo. Não falta comida na nossa casa, não falta dinheiro para a gente pagar nossas contas. Esse é o propósito de Deus. Essa é a promessa de Deus. Se Deus escolheu, Ele vai estar com você até a consumação dos filhos. Então não interessa o que está acontecendo em mim. Se você tem Deus, glorifique. Se você tem Deus, agradeça. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Por isso que Ele nos deu a vida, para poder a gente estar aqui hoje dizendo: Deus, obrigado. Obrigado por eu estar tendo a oportunidade de estar em tua casa, podendo glorificar, e não passando por uma guerra, porque eu levo todo mundo comigo. Não passando por uma batalha, não passando por uma perseguição, só porque eu estou dizendo que eu glorifico o Senhor. Como na África, várias pessoas lá são mortas apenas porque dizem que são de Deus. A gente tem a oportunidade de estar livremente lendo a Bíblia, livremente cantando louvores e dizendo: Deus, obrigado por estar aqui. E às vezes a gente nem percebe isso, mas a gente não percebe porque ele não foi tirado de nós. A gente só percebe quando a água é retirada de nós. Então vamos agradecer cada dia mais. Essa oportunidade que Deus está nos dando de poder acordar e dizer: obrigado, Senhor, por isso que você está comigo. Obrigado por eu ter a oportunidade de poder ir para a tua casa e poder glorificar em volta do nome. A gente quer agradecer todos os dias a Deus, porque Ele nos deu a vida e Ele nos escolheu. Amém. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento deles não é nem só a palavra de Deus, porque o próprio Deus fala que ele é a sabedoria e o conhecimento. Então, quando o povo dele perece por falta de conhecimento, é por falta de buscar a Deus, é por falta de não se importar com as coisas de Deus, principalmente com a sua palavra também. Mas não porque só em relação à palavra, mas não porque não oram, porque não louvam, porque não procuram saber de Deus. Então o povo dele perece por falta do conhecimento, que no caso é por falta dele, porque a gente às vezes não busca Deus, e ele começa a perecer. E quando começa a apertar, a gente começa a dobrar o nosso joelho e dizer: Deus me ajuda. E ele, com toda a sua misericórdia, toda a sua bondade, faz: filho, eu estou aqui. Sei que você não estava sendo um servo fiel, mas eu sou fiel. Eu sou fiel com a promessa que eu fiz a você, de sempre estar do seu lado. Mesmo que às vezes você fale ali, fale aqui, mas eu estou contigo para poder te levantar, eu estou contigo para poder te suspender e dizer: cuidado. O inimigo às vezes tenta te dar rasteira, mas eu estou segurando a tua mão. Vai cair, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Fecha o olho nessa noite também. Você que veio aqui nesta noite, você que está aqui escutando a palavra de Deus, essa palavra abençoada, essa palavra que Deus escolheu você para poder você estar ouvindo. Essa palavra aqui está tocando no teu coração, adentrando na tua alma e curando todas as feridas que tem dentro dele. Essa palavra aqui é uma palavra de conforto para você, uma palavra que lhe ajuda, uma palavra que lhe consola, uma palavra que conforta o seu coração, que você faz: eu tenho Deus comigo, um Deus que é fiel, um Deus que me deu a vida, um Deus que criou todas as coisas na terra, um Deus que luta por mim e por você todos os dias, que lhe protege. Esse Deus que é fiel a você a cada momento da sua vida.
Este Deus está perguntando essa noite. Você tem vontade de vir para Deus? Você tem vontade de aceitar Jesus nessa noite e proclamar diante dos homens, dizendo: Deus, eu estou contigo também, ó Pai. O Senhor está comigo, eu estou contigo. O Senhor está comigo, me protegendo, eu estou contigo, dizendo: Deus, obrigado. Deus, eu te amo. Deus, você é fiel ao Senhor. Se você tem vontade de aceitar Jesus nessa noite, vem aqui na frente, que o pastor estará orando na sua cabeça e fazendo um apelo para você poder proclamar diante dos homens, diante da humanidade que você tem. Proclamar dizendo: Deus, o mesmo amor que o Senhor me dá, eu também darei ao Senhor nessa noite. Esse amor benigno, esse amor que acalenta o coração das pessoas. Vou perguntar mais uma vez: se você tem vontade de aceitar Jesus nesta noite, vem aqui na frente, que o pastor estará orando. Se não for nesta noite, Deus tocará no seu coração e será no tempo dele. Mas saiba que Ele já está começando a adentrar na sua alma, começando a adentrar na sua casa, começando a adentrar no seu coração, começando a mexer dentro de você. Você está começando a se sentir incomodado por não estar proclamando o nome dele ainda. Ele vai tocar na sua vida nesta noite e diante. Amém? Agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a igreja.